Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida. Bem-vindo ao Masrua Braincast, onde a ciência encontra a humanidade. Eu sou o Dr. Marcelo Masrua, neurologista, professor e pesquisador. Hoje vamos falar sobre algo que todos nós conhecemos e adoramos, o riso. Você já ouviu a expressão "o riso é o melhor remédio"? Pois é, essa ideia não é só um ditado popular. A ciência está começando a mostrar que rir pode sim ter efeitos terapêuticos reais, tanto para o corpo quanto para a mente. Um exemplo famoso é o de Norman Cousins, um jornalista americano que nos anos de 1970 enfrentou uma doença autoimune grave. Ele decidiu se tratar com sessões diárias de filmes cômicos, como o dos irmãos Marx, e relatou que 10 minutos de riso intenso aliviavam sua dor por horas. Cousins se recuperou e escreveu sobre isso no livro Anatomy of All Illness, inspirando gerações de pesquisadores. Mas será que o riso realmente tem esse poder? O que a neurociência e a medicina dizem sobre os efeitos de uma boa gargalhada? Vamos explorar essa conexão fascinante e descobrir como o riso pode transformar nossa saúde. Preparado para sorrir com a ciência? Então vamos lá. Vamos começar entendendo o que acontece no cérebro quando rimos. O riso é uma resposta complexa que envolve várias áreas cerebrais trabalhando juntas. Quando você ouve uma piada ou vê algo engraçado, o córtex pré-frontal, que é responsável por processar o humor e entender o contexto, entra em ação. Ele decide se algo é engraçado e envia sinais para o sistema límbico, que regula as emoções. Áreas como as amígdalas, os núcleos accumbens, que fazem parte do circuito de recompensa, se ativam, gerando aquela sensação de prazer que sentimos ao rir. Ao mesmo tempo, o hipotálamo, que controla respostas automáticas como o riso, coordena os movimentos físicos, a contração do diafragma, que vai produzir o som da gargalhada, e também a contração de outros músculos faciais. Um estudo de 2016 no Social Cognitive and Affective Neuroscience usou neuroimagem para mostrar que durante o riso há uma ativação do núcleo accumbens e do córtex cingulado anterior, áreas ligadas à liberação de neurotransmissores do bem-estar. E quais são esses neurotransmissores? A dopamina, a serotonina e endorfinas, os mesmos que nos fazem sentir bem quando comemos chocolate ou praticamos esportes. Um artigo de 2019 no Journal of Neuroscience mediu os níveis de endorfinas involuntários após sessões de comédia e encontrou um aumento de até 27% dessas substâncias, que têm um efeito analgésico natural. A dopamina, por sua vez, melhora o humor e a motivação, enquanto a serotonina ajuda a regular o estresse. É como se o riso fosse uma injeção de felicidade no cérebro, ativando circuitos que nos fazem sentir bem e nos conectam ao momento presente. Mas os benefícios vão muito além do cérebro. Vamos ver como o riso impacta o nosso corpo. Quando rimos, o nosso corpo inteiro entra em ação e os efeitos são surpreendentes. Primeiro, o riso reduz o estresse. Um estudo de 2015 no Psychoneuroendocrinology mostrou que após 20 minutos de risoterapia, os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, caíram em 31% em voluntários saudáveis. Menos cortisol significa menos inflamação e um sistema nervoso mais equilibrado, o que protege contra doenças relacionadas ao estresse, como a hipertensão. O riso também fortalece um sistema imunológico. Um artigo de 2017 no Journal of Alternative and Complementary Medicine analisou 50 adultos que participaram de sessões semanais de risoterapia durante 8 semanas. Eles apresentaram um aumento de 15% nas atividades das células NK, as Natural Killers, que combatem infecções e até células cancerígenas. Outro benefício é para o coração. Um estudo de 2020 no European Journal of Preventive Cardiology acompanhou 300 adultos e descobriu que aqueles que riam regularmente tinham uma pressão arterial 10% mais baixa e 22% menos risco de eventos cardiovasculares, como o infarto do miocárdio, e isso ao longo de 5 anos. E tem mais, o riso ajuda a aliviar a dor. Lembra das endorfinas que eu mencionei?
Elas agem como analgésicos naturais. Um experimento de 2018, publicado na revista Pain Medicine, testou pacientes com dor crônica que assistiram a comédias por 30 minutos diários. Após 4 semanas, eles relataram uma redução de 20% da intensidade da dor, comparado a um grupo controle. Esses efeitos mostram que o riso não é só um momento de alegria, ele é uma ferramenta poderosa para a saúde física e mental, ajudando o corpo a se proteger e se curar. Agora nós vamos falar sobre o impacto do riso na saúde mental, e é aí que ele brilha ainda mais. Rir reduz a ansiedade e a depressão. Os estudos confirmam isso. Um ensaio clínico randomizado de 2021, publicado no Journal of Psychiatry Research, envolveu 60 pacientes com depressão leve a moderada e metade desses pacientes participou de sessões de risoterapia por 6 semanas, enquanto a outra metade recebeu apenas o tratamento padrão. O grupo que riu teve uma redução de 35% nos sintomas depressivos, comparado a 15% no grupo controle. Isso acontece porque o riso aumenta os níveis de serotonina e dopamina, que ajudam a regular o humor. O riso também melhora o bem-estar subjetivo e a resiliência. Um estudo de 2019 no Journal of Happiness Studies acompanhou 200 adultos e encontrou que aqueles que riam pelo menos 5 vezes por dia relatavam 40% mais satisfação com a vida e maior tolerância à frustração. Rir nos ajuda a relativizar problemas. Uma piada pode transformar um dia ruim em algo mais leve, nos dando perspectiva. Na psicoterapia, o humor é uma ferramenta valiosa. Um artigo de 2022, publicado no Psychotherapy Research, destacou que terapeutas que usam o humor de forma apropriada, como contar histórias leves ou incentivar o riso, criam ambientes mais acolhedores, o que melhora a adesão dos pacientes ao tratamento. Em grupos de apoio, como os para pacientes com câncer, o riso é usado para reduzir o isolamento e aumentar a esperança. O riso, então, não só alivia o peso emocional, mas também nos ajuda a crescer diante de desafios. O riso não é só individual, ele é profundamente social. Desde a pré-história, ele tem sido uma forma de comunicação, sinalizando segurança e conexão. Um estudo de 2016 no Human Nature mostrou que rir em grupo aumenta a liberação de endorfinas em 30% a mais do que rir sozinho, porque o cérebro interpreta o riso compartilhado como um sinal de vínculo social. Esse efeito fortalece relações interpessoais. Um artigo de 2020 no Journal of Social and Personal Relationships descobriu que casais que riem junto regularmente têm 25% mais satisfação no relacionamento e maior empatia mútua. O riso cria um ciclo de positividade. Quando rimos com alguém, nos sentimos mais próximos, o que nos faz rir mais, aprofundando a conexão. Em grupos como uma roda de amigos ou uma aula de risoterapia, o riso contagia, promovendo coesão e reduzindo tensões. É como se o riso fosse uma cola social, unindo pessoas e nos lembrando do poder da alegria compartilhada. Agora, para embasar tudo isso, vamos olhar para as evidências mais robustas sobre o assunto. Uma revisão de 2019 analisou 15 ensaios clínicos sobre risoterapia e encontrou que ela reduz significativamente os sintomas de ansiedade e depressão em pacientes com doenças crônicas, como diabetes e câncer. Esses efeitos são comparáveis a intervenções como meditação, por exemplo. Outro estudo, um ensaio clínico randomizado, publicado em 2023, testou 80 idosos com dor crônica. Aqueles que participaram de sessões de risoterapia por 8 semanas relataram 28% menos dor e 18% menos sintomas depressivos quando comparado a um grupo controle. Esses estudos mostram que o riso tem benefícios mensuráveis, tanto para a saúde física quanto mental. Embora a maioria das pesquisas ainda seja pequena, de pequena escala, os resultados são consistentes. Rir faz bem e rir com frequência pode ser uma estratégia simples e eficaz para melhorar a qualidade de vida. Então, o que aprendemos hoje? O riso é muito mais do que um momento de diversão. Ele é uma força poderosa para a saúde. No cérebro ativa circuitos de recompensa, liberando dopamina, serotonina e endorfinas. Essas substâncias nos fazem sentir bem.
No corpo, ele reduz o estresse, fortalece o sistema imunológico, protege o coração e alivia a dor. Na mente, combate a ansiedade e depressão, aumenta a resiliência e nos ajuda a enfrentar desafios com leveza e também socialmente nos conecta a outras pessoas, fortalecendo laços e promovendo empatia. O riso não substitui tratamentos médicos, mas pode ser um coadjuvante valioso, trazendo equilíbrio e alegria à vida. Fica aqui a reflexão: quando foi a última vez que você riu de verdade? Que tal buscar mais leveza no seu dia a dia? Assistir uma comédia, rir com amigos ou até participar de uma aula de risoterapia. Se gostou desse episódio, compartilhe e siga o Masrua Braincast para mais conteúdo sobre neurociência e comportamento. Obrigado por me acompanhar e até o próximo episódio. Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida.